Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Josiane do canal Maria Rita Suculentas e hoje é dia 3 de março, se eu não me engano, de 2022, que eu tô meio perdida na data. E hoje nós vamos fazer uma decapitação dessas glaucas, que ela tá cheia de mudinha e as mudinhas dela de baixo vão ficar estioladas se eu não tirar, né? E também para reprodução delas. Então, essa cuia aqui, essa roseta aqui do meio, ela chegou nesse tamanho aqui, um pouquinho menor que esse tamanho, foi em nós estamos em março, foi em julho de 2021. E a gente já tirou uma remessa de muda dela, essa daqui é a segunda remessa. Então, em 7 meses, né, mais ou menos, nós já tivemos a segunda reprodução dessa matriz. Então agora eu vou tirar ela para vocês verem como é que a Maria Rita Suculentas faz. Tem bastante vídeos, né, aí na internet que vocês podem acompanhar, mas a gente faz questão de fazer a nossa parte, que seria a das glaucas, mostrar para vocês a glauca. Em breve elas estarão enraizadas com mudas, enraizadas, prontas para envio. Geralmente a gente envia quando ela está nesse porte aqui, que ocupa um pouquinho mais do vaso 11, para que ela seja mais resistente para suportar a viagem, né, numa caixa de 7 a 10 dias ou até 15 dias dentro de uma caixa. Então a gente vai começar, eu vou começar por a menorzinha aqui, ó, que é mais fácil. Pode tirar. Eu vou tirando as folhinhas dela, ó, pra me saber onde que tá o caule dela, tá vendo, ó? O caule dela tá ali. Ali, eu vou pegar a tesourinha, o alicate de corte, e vou decapitar ela ali. A primeira é mais difícil porque não dá muito pra gente ver, mas depois você vai abrindo espaço, ó. Por que eu tirei mais aqui? Porque eu vou ficar com o caule pra reprodução. Então, a gente faz a limpeza das folhinhas. A glauca, como ela é uma echeveria com folhas mais finas, ela não se suporta muito a reprodução por folhas, né? Porque a folha é muito fininha e contém pouca água nela. Sendo que quando tem a muda das folhas, as folhas são maiores, né? Mais fáceis de propagar, onde ela aguenta mais. Como ela é uma echeveria que dá muita muda no caule, então ela se concentra a reprodução dela sempre no caule, por isso que ela não é tão boa de fazer mudas pela folha, porque ela já é uma planta de dar muda no caule, entendeu? Ó, então eu tirei a rosetinha, aqui eu posso arrumar ela até ela ficar bem redondinha, ó, e deixo mais ou menos esse pedacinho assim, ó, de caule, para mim poder enterrar ela no substrato e ela possa enraizar. Meu celular não é muito bom, ele não tem uma memória muito extensa, então eu já vou mostrar para vocês como é que eu faço o enraizamento dela, porque pode que acabe alguma coisa a bateria ou no caso a memória dele não seja suficiente para o vídeo, vocês já vão saber. Ó, quando eu pego uma roseta maiorzinha, eu sempre planto nesses potinhos aqui, ó. Você pode comprar em supermercado, potinho de sorvete. Faz os furinhos, ó, faz os furinhos na lateral e embaixo. Porque se embaixo você botar numa superfície lisa que tapa, ela não deixa de drenar. Você tem o furinho da lateral para escoamento, ó. E o que eu tenho aqui é só Carolina Soil, tá? Olha como é que tá. Eu fiz essa hoje, para adiantar o serviço, né, porque são muitas glaucas. Aqui é só Carolina. A Carolina para mim é muito importante porque além de ser feita por pessoas competentes, agrônomos e outras pessoas mais especializadas em substrato, ela tem a vermiculita. A vermiculita é bom para enraizamento, ela não deixa tão seca o substrato como a perlita. A perlita, ela deixa mais seca e a vermiculita, ela mantém a umidade o suficiente para uma planta enraizar. Então, a gente sempre coloca enraizar, ó. Por que esse copinho? Porque, ó,
as folhinhas ficam assim, não ficam abertinhas, tá vendo, ó? Dá mais suporte para ela, ela se sente mais segura. A minha mãe sempre diz que a planta só enraiza a partir do momento que ela se sente firme e segura no substrato ou na terra que ela tá. Então, para cada tamanho, nós temos um potinho. Quando você for no supermercado, se você não tem potes em quantidade, a gente compra mais em milheiros, que se chama, né? A gente compra sempre esses potinhos transparentes que ajudam a luminosidade entrar e enraizar mais fácil. Aqui eu não preciso nem ficar tirando a planta do pote para saber se enraizou, porque no vasinho aqui, ó, já vai dar para ver as raizinhas por fora. Então eu não fico machucando o caulezinho dela. Aqui eu deixo até ela eu deixo ela uns 30 dias. Os primeiros 7 dias sem molhar e depois eu já começo a molhar um pouquinho, né, para ela se hidratar, porque a glauca é muito sensível, ela se desidrata muito fácil. Então vamos continuar, tiramos uma aqui. Vou mostrar para vocês também os outros potinhos que eu tenho, ó. O de cafezinho, eu coloco furo do lado também e furo embaixo. A glauquinha bem pequenininha, olha que bonitinha. Daí as folhinhas ficam bem juntinhas, ó. Ficam arrumadinhas aqui para não ficar abertinha, sabe? Daí ela não fica defeituosa. E também tem esse copinho aqui, olha, furinho dos lados, né? Furinho embaixo. E a glauquinha fica aqui, ó, bonitinha, toda arrumadinha, ela não fica com as folhinhas abertas. Então, esses são os 3 que eu uso. Cada tamanho de glauca você usa um potinho específico. Ou você pode fazer como você quer. Colocar numa cuia, num vaso preto, normal, tá? Então, aqui, ó, tirei essa daqui. Ó, agora eu vou tirar todas as folhinhas secas. Porque essa limpeza, quando há a colônia, dificulta o trabalho nas plantas, né? Então, como é que eu vou fazer essa limpeza? Eu sou obrigada a tirar a glauca daqui, ó. Aqui é outra bebezinha. Tirei ela. Limpo as folhinhas, né? Essa daqui tá bem abertinha, mas se eu colocar num copinho daquele de cafezinho, ó, copinho de cafezinho, só enterro aqui, ó, na Carolina, ela fica ali bonitinha, ó, tá vendo? Então, a gente vai tirar todas essas, eu vou tirar mais algumas pra vocês verem como funciona, ó. Tira ali as folhinhas secas, pra você centralizar bem, verificar bem o caule dela, onde que você vai cortar, né? Não precisa cortar lá embaixo, porque você precisa, ó, precisa do caule pra dar mudas, né? Pra se propagar. Ó, é aqui que ela vai se propagar, nesse caule ali, ó. Eu vou limpar ela, vou mostrar pra vocês como eu tirei. Quando chegar na maior, daí eu ligo o vídeo de novo pra mostrar pra vocês como é que ela ficou. Vou tirar as menores, porque senão ocupa muito tempo de vocês, tá? Ó, vamos deixar ali ligado, porque daí eu quero que vocês acompanhem todo o processo, ó. Tira a outra, tira as folhinhas secas. Ó, tirei essa daqui, tira a folhinha seca, folhinha amarela. Deixo ela no formato que eu quero. Se eu acho, ó, que aqui tem mais folha e aqui tem menos folha, eu vou fazer ela redondinha como eu quero, porque cada folhinha que eu tiro do caule aqui, eu não tô desperdiçando, porque onde eu tirar, ela vai criar raizinha, ó. Ficou mais redondinha, tá vendo que bonitinho que ficou? Então, quando você vê que tem mais folha de um lado, menos de outro, você faz isso aqui. Daí depois você põe no copinho plástico e ela vai ficar perfeitinha. Ó. Aqui a próxima. Ó, essa daqui, tudo sequinha. Já tá com caule bom. Como ela está um pouquinho deformada por causa da posição que ela ficou ao redor do caule, eu não vou tirar todas as folhas dela até ficar o miolinho, que eu vou perder ela. Porque eu posso ajeitar ela ali no copinho, ó. Boto num copinho bem justinho, só 3 dedinhos mais ou menos de Carolina, ó. Que é aqui, pra ele caber lá dentro. Daí eu coloco ele lá certinho, a folhinha vai ficar direitinha. Ó, vou tirar aqui pra vocês verem. Ó, tá vendo?
como tá aparecendo mais ela aqui, essas folhas secas aqui, ela é muito propícia para cochonilha, porque ela deixa, é como se fosse os restos, né, que acaba tendo, chamando aqueles bichinhos, aquelas tipo mentinguinhas, sabe? É porque daí fica muito úmido ali e não pega sol e acaba sendo propício para insetos, né? E a cochonilha é a primeira da fila a aparecer, né? Ó, aqui, deixa eu ver se consigo. Você consegue ver? Ó, pode ir sem medo, tá? Depois você ajeita ela. Aqui Aqui a minha mãe gosta de botar as plantinhas que ela encontra mudinha. Olha, esse aqui é um supreme, Graptopetalum supreme. Ela gosta de botar as mudinhas quando estão fraquinhas, junto com o outro mais forte, para que ele enraize. Ó, vou tirando e depois eu arrumo ali, para não ficar muito extenso. Então, tirei tudo aqui, ó. Vou limpar. Não precisa ter medo. Ela é uma planta firme, resistente. Você limpa tudo que tem que limpar. Vou limpar bem aqui para vocês ver, tá? Então, pessoal, voltei, ó. Eu tirei as mudas das glaucas, né? Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mudinhas. 11 fora a matriz. Quando eu tiro todas as mudinhas, e olha só quanta folha tem, um pote 18 de folha seca, né, que é propício para cochonilha. Você não pode até não conseguir ver, ó, mas aqui, essa terrinha, tem aqueles bichinhos, aquelas mentinguinhas, sabe? E para garantir que a planta não crie cochonilha, com essa umidade que ela ficou aqui, eu aplico sempre o Cotrine, vamos ver se dá pra ver aí, Cotrine e o Diazitop. Eu fiz um vídeo já aí no YouTube sobre como acabar com as cochonilhas. Ó, Diazitop. Ela não tá com cochonilha, ela tá com aquelas mentinguinhas na terra, porque a umidade propicia isso no substrato, sabe? Eu já sei de olho, assim, a quantidade que eu vou colocar, que é uma colherzinha daquela pequenininha, de cafezinho. Eu não tenho medo, gente, de usar a quantidade que eu tô usando, mesmo sem medida, porque eu uso esse produto desde sempre. Então, eu sei que, ó, você coloca uma colherzinha do Diazitop, né, e uma colherzinha desse aqui. Eu já sei a medida de olho, que eu já tô acostumada a usar. Para 1 litro de água, 1 litro 800 ml, depende. Você chacoalha. Você vai fazer essa mistura, né? Eu sempre faço isso nas mudas que eu tiro, nas plantas que eu decapito, eu tiro muda, para evitar. Vou encharcar o solo dela. Vou encharcar aqui, ó. Olha, se ajudasse, né? Eu vou encharcar, vou colocar aqui pra você ver, ó. Pozinho, barbaridade. Ó, vou colocar todo na terra. Vou juntar aqui. Vou trocar o vaso. Ó, o vaso não, o borrifador. Porque esses borrifador não aguento nada, por causa do pozinho. Ó, vou colocar aqui. Tô parecendo uma cientista banana, né? Ó, vou colocar aqui no borrifador, tomara que esse funcione. Ó, vou colocar na terra toda, ó, pra parar com aquela propagação daqueles bichinhos, aquelas mentinguinhas. Esse dia uma cliente me perguntou se esse produto aqui dava pra canteiro, que tinha uns bichinhos, umas mentinguinhas desse, é aquele que ela tá falando. Ó, não funciona mais, mas eu enchi já, só pra vocês verem, tá? Enchi. Vou decapitar essa daqui, porque a intenção não é ficar com essa roseta, é que todos os caulezinhos se criem filhotinho, né? Então, ó, vou decapitar essa roseta bem aqui em cima.
Decapitei essa roseta, ela tá perfeita. Olha, que linda. É muito linda a glauca, né? A salminha tem razão, é uma das plantas mais lindas. Olha que coisa linda. Então, decapitei e deixei sequinho, ó, tá? Não passo canela, porque a canela, essas que a gente compra no mercado, ela é industrializada e contém um pouquinho de açúcar. Você pode ver que quando você passa, ela dá uma meladinha depois, por causa disso. Ela não é aquela canela que a gente compra canela em pó e macera ela pra ficar ela purinha. Eu não tenho esse equipamento que moe a canela, né? Então eu não uso. Eu posso deixar assim e colocar ela lá no mesmo lugar onde ela tava. Pode pegar sol, não tem problema. Passei o produto, pode pegar sol no dia seguinte, tá, gente? Hoje aqui tá nublado. Dia 3 de março tá nublado, não tem sol e a probabilidade de sol não existe. Então, eu já passei aquele produto aqui pra matar aqueles bichinhos. Já tá tudo certinho aqui. O que eu vou fazer? Eu uso um adubinho NPK. É só você ir vou colocar o adubinho aqui, ó. É só você ir em qualquer loja agropecuária ou que vende insumos e produtos agrícolas e pede o adubo NPK. Esse aqui quem me indicou foi o meu avô, porque ele planta aipim, planta as coisinhas da roça dele e ele usa esse aqui, ó. Bota um pouquinho assim. Essas bolinhas coloridinhas aqui, ó, é o NPK que você diz. Só quero um adubo para NPK. Quando eu vou na agropecuária aqui, eu peço adubo para fumo. E eles me dão esse aqui. Certo, daí, botei o adubinho, eu vou botar uma terrinha, que essa daqui é o nosso substrato prontinho, que eu também já expliquei para vocês, né? Eu já dei a dica, né, do que a gente usa, cada um usa o que quer. Esse nosso substrato aqui, a gente usa 6 componentes. É o carvão triturado, a casca de arroz carbonizada, a carolina, areia de construção, areia grossa, a turfa e esterco. Em tudo que a gente faz aqui, gente, a gente coloca o esterco. O esterco de gado, que é aquele já seco, né? Meu pai que faz pra mim e pra minha mãe. Ele passa na peneirinha, na peneira de construção, tira aquele estorrão, né? Então ele faz pra nós o substrato, coloca uma medida de terra, uma de terra que é areia grossa, uma de turfa, uma de carvão, uma de casca de arroz carbonizada, uma de esterco e 3 de carolina. 3 de carolina. Vai ficar bem leve, porque eu gosto da carolina. Então aqui, ó, eu dei uma recalchutada aqui nela, né? Ó, ela já deu uma arrumadinha. É tudo que ela precisa para continuar a sua vida de planta parideira, né? Graças a Deus. E essas plantinhas aqui, dentro de 2 meses, mais ou menos, ela já vai estar desse porte aqui, toda enraizada, pronta para envio. A gente não vende planta muito pequena para envio, porque eu tenho muita pena, elas chegam muito debilitadas. Então, a gente demora um pouco mais deixar as plantas prontas. Plantas que uma pessoa mandaria, a gente espera 2 meses a mais para enviar. Você que já recebeu nossas plantas em casa, você sabe que eu tô falando, né, a verdade, que são plantas grandes mesmo. E para que o cliente fique satisfeito, porque elas já vão ter que passar pelo processo de adaptação, de secagem, né, ou seja, de desidratação, para depois ir para a embalagem, para depois ir para a transportadora e para depois chegar até na sua casa. Então, todo esse processo debilita a planta. Então, se eu mandar uma plantinha pequenininha para vocês, desse tamanho aqui, como é que ela não vai chegar lá, né? Ela vai chegar uma roseta dessa e olhe lá. Eu mandando uma planta dessa, ela vai chegar lá, mais ou menos, e até você limpar, até arrumar ela vai ficar mais ou menos desse tamanho, né? Então, a probabilidade de você ter sucesso no plantio, num replante de uma planta enviada por nós, vai ser um pouquinho maior, né? A gente tem um pouquinho mais de paciência, tenta providenciar outras plantas de venda, até que a outra fique no tamanho bom, né? Pra gente enviar para vocês.
Vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui também. Olha como é que ela fica. Tá vendo? Tudo isso aqui é mudinha, ó. Cada caulezinho desse vai ter uma mudinha, olha ali. Aquele ali, tá vendo? Olha quantas mudas de glauca tem aqui. Se eu deixasse aquela ali, ela ia se acabar, porque eu não ia conseguir limpar ela tão bem, né? E a plantinha foi feita para isso, para nos dar mais plantinha ainda, né? Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Ontem foi um dia bem aborrecido, né, bem triste, porque a gente soube daquele caso que tem uma pessoa tentando se passar por Maria Rita Suculentas. O meu celular foi investigado e não foi clonado, essa pessoa pode ter usado um outro número para entrar em contato com uma possível cliente, né, de outras formas de fraude, mas o meu celular não tá clonado no caso, graças a Deus. Então, agradeço a todos que deixaram um comentário, outros me chamaram no WhatsApp lamentando, né? Se bem que a parte mais ofendida foi a nossa cliente, que ela que teve o gasto financeiro, né? O prejuízo financeiro, e nós tivemos um prejuízo emocional, porque sabendo que tem pessoas que a gente está tentando trabalhar, fazer as coisas da melhor forma possível, e tem outras pessoas tentando tirar proveito ilícito em cima do nosso nome, né? Mas eu sou evangélica, graças a Deus, e eu fui congregar e Deus falou que se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Até aquela parte que tem aos Romanos, né? Que, se eu não me engano, é aos Romanos, não sei se é aos Romanos que onde Deus abre uma porta, ninguém fecha. E não é essa pessoa que vai trazer nós a menos, né? Diante de Deus e diante dos nossos clientes, que a gente trata com tanto carinho as plantas, faz de tudo para que o cliente fique satisfeito. O cliente que me dá abertura, eu sempre pergunto se a planta chegou bem, porque jamais a gente quer que alguém caia ou tenha um prejuízo, né? Mas Deus disse que a porta que ele abre ninguém fecha e a porta que ele fecha ninguém abre, que essa foi uma porta aberta por Deus e que ele será conosco em todos os momentos. Então eu agradeço a todos vocês, peço que compartilhem, que compartilhem o nosso trabalho para que através da bondade de vocês Deus venha preparar mais clientes para nós, né? E que a gente continue no mercado fazendo a diferença, onde tantas pessoas, né, onde existe vendedores que vendem sem ter a planta, vendedores que mostram uma planta e mandam outra, que nós continuamos sendo um diferencial para que as pessoas voltem a confiar, né? Voltem a confiar no ser humano, que ainda existe pessoas boas. Existem pessoas muito boas e existem anjos na nossa vida também. E eu acredito que cada cliente que compra da Maria Rita Suculentas é enviado por Deus, porque nós somos uma empresa pequena, começamos há menos de um ano e a gente passa bastante desafios, não é só alegria, né? Passamos bastante provações, mas Deus tem se feito presente em todos os momentos. Tanto é que eu estou aqui hoje, com a graça de Deus, conversando com vocês. E os dias de gravar vídeo é um pouco difícil, porque eu não tenho muita habilidade e é um pouco desconhecido esse universo da mídia pra mim, né? O tempo vai acabar. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e a vocês também por estar comigo. E Deus abençoe a todos. E deixa eu, antes de encerrar, que a bateria do celular não acabe, a Maria Rita Suculentas atende em Tubarão, Santa Catarina, temos um espaço físico, fizemos questão de receber os nossos clientes aqui para mostrar nossas plantas, para vender, né, especificamente vender. Atendemos de segunda a sábado, domingo e feriado com hora marcada, né, porque a gente trabalha em casa e trabalha aqui. E o nosso site específico para vendas, mariaritasuculentas.com.br. Um abraço a todos e Deus abençoe. Amém.